Sabe, num mundo que muitas vezes parece, sei lá, meio sem rumo, a gente vive buscando uma direção, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre uma tentativa de criar um novo mapa para guiar a gente. Acho que todo mundo sente um pouco isso. Essa velocidade toda das coisas, a incerteza, aquela sensação de que estamos meio perdidos. E aí fica a grande questão. Como é que a gente navega nisso tudo? Onde é que a gente encontra bússolas que funcionem de verdade? Bom, a nossa análise de hoje parte de um documento que encara essa questão de frente. É uma nova carta apostólica que, olha que interessante, revisita um documento fundamental de 60 anos atrás, mas com os pés bem fincados nos desafios de agora. A proposta não é ficar só olhando para trás, sabe? É usar essa sabedoria para, como diz o próprio texto, desenhar novos mapas de esperança. Ok, então, para entender para onde esse mapa aponta, primeiro a gente precisa dar uma olhada na bússola que orienta tudo. E essa bússola tem como base uma história muito profunda de serviço na área da educação. E que história, viu? Porque, ao contrário do que você pode pensar, não é uma tradição parada no tempo de jeito nenhum. Ela está sempre se adaptando. Pensa só, começa lá com a sabedoria contemplativa no deserto, passa pelo nascimento das primeiras universidades, depois, no século XVII, a criação de escolas gratuitas para os mais pobres e chega até os inovadores da pedagogia moderna. É uma linhagem de constante inovação, sempre a serviço das pessoas. E essa frase aqui da carta, para mim, resume o motor por trás de tudo. É muito direta, muito poderosa. A educação, principalmente para os mais vulneráveis, não é vista como um favorzinho, mas como uma responsabilidade fundamental, um dever. Beleza. Então, partindo dessa história, quais são as ideias centrais que movem essa visão de educação hoje? O pulo do gato aqui é que o foco muda. Não é tanto sobre o que se ensina, mas sim sobre quem está sendo educado. E um conceito-chave para entender isso é o de obra coral. A ideia é super bonita. A educação não é um trabalho que se faz sozinho. Imagina uma orquestra mesmo, sabe? Onde cada parte, professores, alunos, famílias, a comunidade, é essencial para a música sair afinada. Educação é sempre um esforço em conjunto. Aqui a diferença fundamental fica muito clara. De um lado, uma visão que, reduz a pessoa a um mero perfil de competências para o mercado. Do outro, a visão da carta. Uma pessoa é um universo, um rosto, uma história, uma vocação. Nossa, a distância entre as duas visões é gigantesca. O ponto central, então, é este. O objetivo não é só encher a mente de fatos. É nutrir todas as dimensões do ser humano. O coração, o corpo, o espírito, as relações sociais. Tá tudo conectado. É uma educação que prepara para a vida, não só para um emprego. Certo. Agora que a gente já entendeu a bússola e o destino, vamos falar dos novos territórios. Que mares tempestuosos e terras desconhecidas são essas que a gente precisa navegar hoje? Por que essa conversa é tão urgente? A lista de desafios, olha, a gente conhece bem. O mundo digital que fragmenta nossa atenção, crises humanitárias e ecológicas, o tecido social se esgarçando, isso aqui não é teoria. É a realidade que a nova geração está encarando de frente, todo santo dia. E aí, a carta joga uma pergunta que ecoa com muita força. Diante disso tudo, ficar parado não é uma opção. A questão não é mais se a gente deve agir, mas como podemos renovar nosso compromisso com a educação de um jeito que realmente faça diferença. Mas o legal é que, a partir desses desafios, a carta aponta para um caminho de esperança. Não se trata só de identificar os problemas, mas de propor um pacto, uma aliança para construir o futuro. E a estrutura para a ação se baseia numa iniciativa que já existe, o Pacto Educativo Global, que é um chamado para unir esforços pela educação no mundo todo. Só que esta carta adiciona uma nova camada, focando em 3 áreas que se tornaram ainda mais críticas. E que prioridades são essas? Bom, são 3. Primeiro, num mundo sobrecarregado de barulho, a necessidade de aprofundar a vida interior, cultivar o silêncio, o discernimento. Segundo, construir um digital humano, ou seja, garantir que a tecnologia, especialmente a IA, sirva à humanidade, e não ao contrário. E terceiro, educar ativamente para a paz desarmada, desarmando não só as mãos, mas as palavras e os corações. Faz todo sentido, né? Essas 3 áreas respondem diretamente às crises de sentido, tecnologia e conflito que definem a nossa era. E a visão final que o documento nos deixa é muito poderosa. Não se trata de instituições isoladas competindo entre si, mas de uma constelação.
Imagina isso. Cada escola, cada universidade é uma estrela com seu brilho próprio, mas juntas elas formam um desenho maior, uma rede de luz que pode guiar todo mundo. E, para fechar essa ideia, a carta usa uma citação que se encaixa com uma luva. A missão não é apenas existir, mas brilhar. Ser um ponto de referência, um farol de esperança e de sentido, num mundo que, convenhamos, está precisando muito dos dois. E no fim a gente fica com essa pergunta no ar. É uma tensão fascinante. Será que a sabedoria de uma tradição milenar pode de fato nos dar as ferramentas para navegar na complexidade do século XXI? A resposta, como a própria carta sugere, talvez esteja na nossa capacidade de ler os mapas antigos para poder desenhar os novos.